Pedir que as crianças venham à frente, por gentileza. Já tem duas aí agora. Oi. Oi, tudo bem? Só um minutinho. Ó, vocês, quando vocês fazem alguma coisa de errado na casa de vocês, o que acontece? Vocês pecam, né? Aí o papai e a mamãe ficam felizes com vocês? Não, né? Às vezes eles te dão um castigo, né? Ou eles disciplinam vocês, não é? Porque vocês fizeram alguma coisa errada, né? Tem que obedecer, é isso mesmo. Vocês ficaram de castigo, né? Porque vocês fizeram alguma coisa errada, né? Todo mundo aqui já ficou de castigo ou já foi disciplinado, inclusive eu mesmo. Agora o tio vai contar a historinha. É perigoso, né, fazer pergunta para criança, né? Especialmente com relação à casa, né? Quando a gente faz coisa errada, a gente ou recebe um castigo, ou é disciplinado pelos nossos pais para a gente aprender a não fazer aquela coisa errada, né? Agora, imagine se você fizesse uma coisa muito errada, e o castigo fosse ser muito grande. E você está com muito medo desse castigo. Mas aí chega alguém e fala, tá tudo bem, eu vou tomar o castigo por você. Você não precisa ser castigado, porque eu vou tomar o castigo por você. Seria legal, né? Hoje a gente vai falar sobre a história de alguém que tomou o maior castigo de todos por nós. Que nós erramos, nós pecamos, nós deveríamos ser castigados, mas esse alguém tomou esse castigo por nós e falou, tá tudo bem, pode confiar em mim que eu vou tomar esse castigo por vocês. Tá bom? Então, quando vocês sentarem lá, vocês vão prestar atenção e ver quem que é essa pessoa que tomou esse castigo por nós. Tá? E depois vocês perguntam para os pais de vocês. Tá bom? Podem lá sentar. Vai lá. Prazer estar aqui com vocês. Hoje o nosso texto se encontra no livro de Isaías. É um texto muito conhecido, Isaías 52, 13 a 53, 12. Isaías 52, 13 a 53, 12. Isaías é um livro muito grande, é um livro um tanto quanto diferente, é um livro profético. E no meio das profecias tem algumas poesias também, inclusive o nosso texto de hoje é um poema, é uma poesia hebraica. E a poesia hebraica já não é tão fácil de nós entendermos também, é um pouco diferente da nossa poesia. O livro de Isaías, ele foi escrito pelo profeta Isaías, que foi chamado por Deus, não para trazer necessariamente uma mensagem a princípio de salvação ao seu povo, mas uma mensagem de julgamento ao seu povo. Inclusive, Deus fala para Isaías, no primeiro capítulo do livro, ele fala, eu criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás.
Então, o contexto que nós temos quando nós começamos a ler esse livro não é de alegria. Muito pelo contrário. Nós encontramos que o povo de Deus traiu a Deus. Depois de Deus ter salvo eles da escravidão, depois de Deus ter cuidado deles em todos os momentos, eles adulteram contra Deus, com outros deuses. E além do mais, eles continuam a sacrificar, eles continuam a cultuar a esse Deus, ao nosso Deus, como se nada tivesse acontecido. E Deus fala que esses são cultos, que são sacrifícios hipócritas, e Ele não quer mais isso. E Ele então julga o seu povo, e Ele fala que eles irão sofrer, e Ele vai usar a Assíria para destruir o seu povo, para que eles sejam exilados por causa de julgamento pelo pecado deles, pela traição deles. Inclusive, quando Deus chama Isaías, olha o que ele fala para o profeta. Ele fala: torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Ou seja, Deus está falando para Isaías: endureça o coração desse povo, para eles não serem salvos, para eles receberem julgamento sobre eles. Tamanho é a ofensa que eles cometeram contra Deus. A primeira metade do livro, do capítulo 1 ao 35, é de julgamento. É de julgamento para o povo de Deus, é para julgamento das outras nações. Tem relatos pesados do que vai acontecer com o povo de Deus por causa do pecado deles. Ao mesmo tempo, a segunda metade do livro, os capítulos 40 a 66, vai falar que existe esperança. Existe esperança. Inclusive, o próprio nome do livro e do profeta Isaías significa o Senhor salva. O Senhor salva. Então, em meio ao julgamento, em meio a tudo isso que está acontecendo, o Senhor ainda transmite uma mensagem de esperança ao seu povo, e ele fala que vai surgir um servo que será fiel a Deus, que irá cumprir tudo o que ele precisa cumprir e que vai salvar o povo da sua escravidão. Há esperança. Em meio a essas palavras e essas profecias de julgamento também, Deus ainda oferece perdão ao seu povo, em todo momento. Uma das formas mais claras e mais bonitas que isso é expressado nesse livro vem no versículo 18 do capítulo 1. Quando Deus fala com o seu povo, ele fala: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então Deus ainda oferece esperança para o seu povo, e ele fala: este não é o fim, este não é o final. Virá um servo meu, que é chamado o servo do Senhor. E quando chegamos aqui no nosso capítulo 52 e 53, esse servo do Senhor já tem sido mencionado. Ele foi declarado um servo que virá, que será obediente e que salvará a nação de Israel. E agora, esse texto que vamos ler agora é o ápice dessa mensagem. É a descrição do que é esse servo, de como ele virá, do que ele fará e do qual será o resultado da sua obra. Nosso texto de hoje é o ápice dessa mensagem de salvação para o povo naquele tempo e hoje em dia também. Vamos ler então os capítulos 52, versículo 13 a 53, 12. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de qualquer outro,
e a sua aparência mais do que a dos filhos dos homens, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar? Senhor Deus, a Tua palavra foi aberta e lida. Sabemos, Pai, que a Tua palavra é poderosa para mudar os nossos corações, para penetrar no mais íntimo do nosso ser. Pai, pedimos que o Senhor utilize a Tua palavra agora, que o Espírito Santo do Senhor esteja presente, trabalhando nos nossos corações e nas nossas mentes e nos moldando conforme o Teu caráter. Em nome de Jesus. Amém. Nós chegamos aqui no capítulo 52, no final do capítulo 52, o servo do Senhor já foi anunciado e agora nós temos mais um vislumbre, mais uma indicativa de como será isso. A mensagem do livro e a mensagem de hoje é que o Senhor salva. É o Senhor quem salva. E nós vemos no texto um Salvador surpreendente, uma salvação substitutiva e um resultado redentivo. Em primeiro lugar, dos versículos 13 a 53, 3, nós vemos o Salvador surpreendente. E logo aqui no começo, essa palavra eis, que o meu servo procederá com prudência, esse eis é um pasme, vislumbre, veja, e corta tudo o que veio antes. Percebam que não é um capítulo novo, mas é aqui que começa e que se inicia o poema. E o autor está chamando a nossa atenção, está chamando a atenção do leitor para esse servo que virá. Prestem atenção, vejam. O meu servo procederá com prudência, ou com sabedoria, ou com todo conhecimento.
Isso quer dizer que o servo do Senhor, esse servo que virá ali, ele possui toda a sabedoria e todo o conhecimento necessário para completar a sua missão. Ele conhece todas as coisas e ele sabe como obter sucesso. Da mesma forma, ele será exaltado e elevado e ele será muito sublime. Já logo no início, Deus está falando e Deus está anunciando o seu servo e Deus está anunciando que esse servo terá sucesso e será bem-sucedido na sua missão. Ele tem toda a prudência, ele tem toda a sabedoria, ele tem todo o conhecimento necessário e ele será elevado e ele será sublime. Ele será exaltado. E aí nós vemos um Salvador surpreendente. A descrição que vem a seguir é de um Salvador surpreendente, que nós não esperamos, que ninguém espera, que ninguém nessa época esperava. É a descrição de um Salvador, de um servo aqui, que ele tem o seu aspecto desfigurado. É a descrição de um Salvador, de um servo que sofreu de todas as maneiras que existem para sofrer. Fisicamente, mentalmente e espiritualmente. E isso é descrito nos próximos versículos. No versículo 2 do capítulo 53, diz que ele foi subindo como um renovo perante ele, ou subindo como um broto tenro, aquela plantinha. Ele não vem como um carvalho poderoso, ele vem como um broto tenro. Ao invés de um poderoso carvalho ou uma árvore frutífera em plena floração que dá muitos frutos, ele é descrito como um broto tenro ou um rebento. Aquele rebento que normalmente nasce da raiz de uma árvore que é indesejada, que o jardineiro logo corta fora. Ou ele é descrito como a raiz de uma terra seca, não um poderoso carvalho que chega, que todos veem a sua maravilha, mas aquela plantinha que sai da terra seca, cuja própria sobrevivência está em jogo. Essa é a descrição desse servo. Versículo 3 demonstra que ele é desprezado e ele é rejeitado entre os homens. Ele é um homem de dores e que sabe o que é padecer. Nós rapidamente associamos esse texto ao momento de Jesus na cruz. Mas esse texto fala sobre toda a vida desse servo. Fala sobre todo o seu ministério, sobre toda a sua missão. Não somente aquele momento na cruz. E ele era um homem desprezado, rejeitado, um homem de dores que sabe o que é padecer. E nós precisamos entender o significado dessa palavra, especialmente aqui para os judeus. O desprezo, eles considerarem alguém inútil, alguém ou algo inútil que não merecesse a atenção deles, que não tinha nenhum proveito, que não iria trazer nenhum benefício para eles. Depois fala que ele era rejeitado entre os homens, literalmente cessado entre os homens, é a palavra. Os homens cessam de ter qualquer relacionamento com ele, porque não veem nenhuma utilidade nele. Eles param de se relacionar com ele, de se importar com ele, pois não enxergam qualquer utilidade ou significado que ele tem para eles. E ele é um homem de dores. Aqui é um homem de dores e que sabe o que é padecer. No original, esse sabe é que é íntimo com o sofrimento, familiarizado com o sofrimento. Literalmente, o sofrimento é a família dele. Ele conhece a dor e ele sabe o que é o sofrer. E isso ao longo de toda a vida desse servo. Engloba toda a vida e o ministério dele. A descrição que nós temos aqui não é a de um Salvador ou de um Redentor típico. Não só para o povo de Israel, mas para nós hoje em dia, quando nós pensamos em algum líder, quando nós pensamos em
um presidente, quando nós pensamos em alguém que irá nos redimir, que vai nos salvar das nossas dificuldades, especialmente do pecado, não é essa figura que nós temos em mente. Ele não é forte, ele não é atraente, ele não é convincente, ele não atrai as pessoas a ele e muda a cabeça delas, e as pessoas logo seguem esse líder e vão atrás dele. Muito pelo contrário. Ele chega como um broto. Ele é desprezado, ele chega como uma raiz de terra seca. A primeira impressão que as pessoas têm dele não é boa. Você olha para essa pessoa e você logo se retrai, você vira o rosto e você não quer lhe dar atenção. É essa a descrição que temos. É um que chega no manjedouro, é um que pede para ser batizado pelo pregador da época, é um que é rejeitado pelo seu próprio povo e pela sua própria família, que está sendo descrito aqui. O Salvador surpreendente, um cujo esplendor não se encontra na superfície. Muito pelo contrário, ao olharmos a superfície, as pessoas, e os que está descrito aqui é que as pessoas se retraíam e não se relacionavam com ele. O esplendor não se encontra na superfície e aqueles que não olharem além da superfície nunca lhe darão atenção, nunca verão quem ele é, nunca conhecerão esse servo da maneira devida. Em 1 Reis 19, nós temos o retrato do profeta Elias fugindo pela sua própria vida, fugindo de Jezabel, que queria matá-lo. Ele está fugindo, ele está aflito, ele não tem aonde repousar, ele não tem quem vai protegê-lo. Chega num momento que ele está fugindo e ele deita no chão e ele desiste da própria vida. E ele ora a Deus, ele fala, toma a minha vida, não consigo mais, não aguento. Momento de desespero. E Deus logo dá água a ele, dá alimento a ele, vai fortalecendo ele aos poucos e leva ele ao Monte Horebe. E lá Deus fala que ele vai falar com o seu servo, ele vai falar com Elias, ele vai aparecer para ele. E Deus leva ele a um lugar e ele fala, olha na sua frente que eu vou aparecer para você. E então nós temos a descrição que aparece um forte vento, muito forte. E a palavra de Deus fala que Deus não estava ali. E depois do vento aparece um terremoto. Fala que Deus não estava ali. E depois do terremoto aparece um fogo poderoso, e passa diante de Elias. E Deus não estava ali. E aí depois passa um cicio tranquilo, um ventinho bem tranquilo, calmo e suave. E Deus fala com Elias, naquele vento tranquilo, calmo e suave. Meus irmãos, nós sabemos quem Jesus é, nós já ouvimos várias vezes, nós já sabemos a sua história, nós conhecemos que ele foi nascido no manjedouro, nós logo associamos essa descrição do servo sofredor a Jesus, o Cristo, mas quantas vezes nós esperamos um Salvador em todo o seu esplendor, em toda a sua glória, assim como os israelitas também esperavam? Quantas vezes nós achamos que esse Salvador deveria atuar assim nas nossas vidas? Quantas vezes nós negligenciamos e desprezamos as pequenas coisas, as coisas simples da vida cristã? Nós queremos que Deus faça imediatamente a nossa vontade, que o nosso relacionamento com Deus seja um de salvação grandiosa, de milagres grandiosos, de feitos grandiosos e maravilhosos, e desprezamos e negligenciamos até mesmo
a nossa leitura bíblica. Até mesmo livre acesso a Deus, o Pai, o Criador dos céus e da terra. Nós falamos que todos os dias ler a minha Bíblia e orar, e gastar tempo, e ter que mudar a minha rotina para eu gastar tempo falando com Deus, não é bem isso a imagem que eu tinha de salvação. Isso não é muito grandioso, ninguém vê isso. Parece que eu não tiro nenhum proveito disso, as coisas não acontecem repentinamente. Não é essa a figura do Salvador que eu tinha em mente, que iria me salvar e transformar a minha vida. Às vezes nós negligenciamos e desprezamos o fato de que podemos conhecer intimamente o Deus do universo. Não somente para pedir as coisas, que nós temos livre acesso a Ele, isso é fácil. Às vezes nós vamos orar e às vezes em momentos de, até na nossa liturgia, de oração de gratidão, ou oração de perdão, nós temos a dificuldade de orarmos uma oração somente de gratidão e terminamos pedindo alguma coisa. Nós temos o livre acesso não só para pedir, mas para se relacionar com Deus do universo, para falar com Ele sobre as dificuldades que passamos, interiormente e exteriormente. Quantas vezes nós negligenciamos e desprezamos isso? Na verdade, queremos milagres, queremos sinais, queremos uma luz do céu. Deus fala a nós através da sua palavra, mas isso não basta. Mas isso é difícil, eu não quero gastar tempo lendo e conhecendo a palavra de Deus. Eu quero que Ele fale diretamente para mim num sonho. Aí sim eu vou saber que Deus falou comigo. E negligenciamos que Deus fala conosco constantemente através da sua palavra. Salvador surpreendente. Deus opera dessas formas. Depois, a partir do versículo 4, no capítulo 53 até o versículo 9, nós vemos um sacrifício substitutivo. Sacrifício substitutivo. E aqui eu estou falando sobre expiação substitutiva. Estou falando, e é uma das maiores descrições, de que Cristo tomou o nosso lugar e sofreu as consequências que deveriam ser nossas. Não só Ele sofre as consequências do nosso pecado, do pecado em si, mas Ele toma o nosso lugar e Ele sofre a justiça de Deus que deveria vir sobre mim e sobre você, por conta dos nossos pecados. Nós vemos isso pela a maneira que é descrita. Todas as palavras que são usadas, várias palavras que são usadas aqui, são muito parecidas com a descrição do bode expiatório. Vocês lembram? Eu vou descrever um pouco mais sobre o que é o bode expiatório. E o mesmo está sendo falado sobre o servo do Senhor. Veja no versículo 4. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. No versículo 5, no começo, o castigo que nos traz paz estava sobre ele. Também no versículo 5, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. No versículo 6, o Senhor fez cair sobre ele. Essa é a linguagem de bode expiatório. Nós falamos sobre essa passagem, nós pregamos essa passagem, mas sempre vale a pena lembrarmos o bode expiatório. Se vocês se lembram bem, no dia da expiação, no Antigo Testamento, vinham 2 bodes para o profeta, ele sacrificava um, sobre o outro ele colocava a mão, ele orava, como se significando, ele transmitindo o pecado de todo o povo para esse bode, e então ele mandava esse bode embora. E a nossa Bíblia fala que esse bode ia para o deserto. O deserto, na mentalidade hebraica, é escuridão, é devassidão. Você não volta do deserto. Deserto é um lugar de abandono.
onde não há como voltar. E esse bode ia para o deserto e nunca mais voltava com aqueles pecados do povo. E a mesma coisa está sendo dita sobre esse servo aqui. Ele vai tomar sobre si. O castigo que nos traz paz vai estar sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados e o Senhor fez cair sobre ele o que deveria cair sobre nós. E ao lermos esse relato, é mais incrível ainda o que diz no versículo 9. Na segunda parte do versículo 9. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Além dele tomar sobre si a consequência e o castigo que deveria vir sobre nós, isso está sendo feito a alguém que é inocente, completamente inocente, que não conhece mal algum, que nunca conheceu mal algum ou pecado algum. Todas essas coisas, o nosso castigo está sendo jogado sobre ele. Uma salvação substitutiva. Sacrifício substitutivo. Salmo 103 diz, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com que os temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. É isso que está acontecendo aqui. É isso que estava acontecendo, que o bode expiatório estava simbolizando. É essa realidade espiritual dos nossos pecados serem jogados em cima desse servo e da consequência dos nossos pecados serem jogados em cima desse servo e a própria justiça de Deus que deveria vir sobre nós, vir em cima deste servo, que é completamente inocente e que não conhece mal algum, para que eu e você nunca tenhamos que nos preocupar com isso. Se é que, de fato, você entregou a sua vida a Jesus Cristo. Um Salvador surpreendente realiza um sacrifício substitutivo, nos dá nova vida em Cristo. E aí, nós vemos nos versículos 10 a 12 o resultado redentivo. O resultado redentivo. E essa parte começa com um dos versículos e uma das verdades mais profundas para qualquer crente. No versículo 10 fala que, todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Agradou a Deus moer Jesus, o seu próprio filho, na cruz, durante a sua vida, durante o seu ministério. E ao lermos isso, e ao falarmos somente isso, talvez você pense, nossa, mas pesado, né? O pai, agradou ao pai moer o filho. E olha só, o texto nos fala por que agradou moê-lo. Vem logo em seguida. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Ao Senhor agradou moê-lo por causa do que ele conquistaria, porque ele veria a sua posteridade, porque ele veria os seus irmãos e as suas irmãs, porque Deus veria os seus filhos, e porque ele prolongará os seus dias, ele ia garantir para eles vida eterna. Então, ao lermos isso, nós deveríamos
lembrar que ao Senhor agradou moer Jesus por você, por mim e por você, para prolongar os nossos dias, para que nós tivéssemos justiça. No versículo 11, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque levou sobre eles as iniquidades deles. Ao Senhor agradou moê-lo, pelo que ele conquistaria reconciliação com seu povo. E isso é ainda mais profundo ao lembrarmos da mensagem de Isaías, ao lembrarmos do que está se passando aqui no livro de Isaías com o povo de Israel, ao lembrarmos que, assim como diz o nosso texto, que todos nós pecamos e nos desviamos de Deus, e mesmo assim Deus vem ao nosso encontro, Deus fornece um meio para nos salvar, para nos reconciliar a Ele, e isso agrada a Deus, por causa do que será conquistado, reconciliação com o seu povo, para que você e eu tenhamos paz com Deus, para que você e eu pudéssemos entrar livremente na sua presença e gozar de vida eterna com esse Deus. Há um tempo atrás, eu e meu pai fomos fazer uma conferência em Brasília. A conferência era na sexta e no sábado, e no domingo ele voltou no sábado à noite para São Paulo, e eu fiquei lá para pregar na igreja no domingo. E nós ficamos alojados na casa pastoral. E a casa pastoral ficava acima um pouco da igreja. Você entrava numa porta e logo subia uma escada, bem íngreme, bem alta. E nós ficamos lá, a Luísa foi comigo, com os meninos também. E no domingo, nós estávamos nos preparando para irmos ao culto. Eu estava de terno e paletó, de terno e gravata, eu ia pregar. Eu estava com o Benjamin de um lado, a Bíblia do outro, carregando várias coisas, um pouco apressado para chegar ali para o culto. E eu não vi, e o Benjamin escorregou na escada, no último degrau. E começou a cair. Pela graça de Deus, eu consegui segurá-lo. Ele bateu a cabeça no primeiro degrau, mas se eu não tivesse segurado ele, ele teria caído lá embaixo e se estrumbicado todo. E depois daquilo eu fui para o culto aos prantos, chorando ali pelo que tinha acontecido. Eu preguei, mas eu não estava bem, eu não fiquei bem, só por aquele acontecido. Ele ficou bem, nada aconteceu com ele. Mas só de imaginar o que poderia acontecer com meu filho, e às vezes nós, pais, às vezes imaginamos o que pode acontecer com os nossos filhos, só ficamos imaginando coisas na nossa própria cabeça e choramos, e vamos aos prantos só de imaginar qualquer coisa ruim sendo causada aos nossos filhos, ou qualquer sofrimento, ou qualquer dor. E aqui nesse texto, nós temos uma das maiores provas de amor de Deus para conosco, que agradou a Deus moer e entregar o seu Filho para que você e eu tivéssemos paz com Ele, para que você e eu fôssemos reconciliados com Ele. Não existe maior demonstração de amor do que essa. Para que você e eu fôssemos justificados pela obediência dele e reconciliados com Deus. E, meus irmãos, isso deveria ser consolo para nós em qualquer tempo de nossas vidas. Isso deveria nos ajudar quando vacilamos na nossa fé, quando na nossa vida encontramos dificuldades e pensamos, será que Deus realmente se importa comigo? Será que Deus realmente me ama? Será que Deus está ouvindo as minhas orações? Ele já deu a maior demonstração de amor que poderia dar. Já foi feito. Ele já entregou o seu Filho. Ele causou dor e sofrimento no seu Filho para que você
se relacione com Ele. Isso deveria fortalecer a nossa fé e nos ajudar a caminhar, e nos ajudar nas dificuldades dessa vida, de termos a certeza do amor de Deus que já foi demonstrado. Nós temos aqui o Salvador surpreendente, demonstrado que a salvação vem por meio dele. Você conhece ele superficialmente ou você conhece esse Salvador intimamente? Você aqui, como na descrição, às vezes você olha e você vira o seu rosto e você negligencia e você despreza. Você toma para si só o que você ouve lá fora ou você realmente conhece esse Salvador? Você busca conhecê-lo, você busca se relacionar com ele e conhecê-lo intimamente, conhecer o seu caráter e conhecer o seu coração. Foi nos demonstrado o sacrifício substitutivo, que esse servo morreu em nosso lugar e aniquilou os nossos pecados de tal forma que temos nova vida em Cristo e paz com Deus. Muitas vezes eu vejo crentes que são bons em tirar o velho homem, mas esquecemos de colocar o novo homem. Eu digo que são crentes despidos, crentes pelados. Nós tiramos o velho homem, mas nós esquecemos de nos alegrar com a nova vida em Cristo. E é isso que está sendo transmitido para nós agora. Nós deveríamos ser as pessoas mais alegres do mundo, porque nós temos paz com Deus. Nós recebemos justificação. Isso não significa que eu não posso estar triste, então, quando alguma coisa ruim acontece. Claro que pode, claro que pode. Mas mesmo em meio à tristeza, nós temos a certeza de que isso não deveria nos desesperar, porque Deus está conosco, porque Deus nos fortalece, porque Deus promete vida eterna a nós, porque este não é o fim. E nós vimos o resultado redentivo, a maior demonstração de amor que já nos foi entregue, e somos justificados. Somos justificados. Eu não sei quantas pessoas aqui, eu sei que alguns de vocês já sentiram isso. O momento que você está tão distante de Deus, às vezes, espero que na sua vida passada, antes de ser cristão, que às vezes no silêncio da noite, fora da barulheira toda, que você se desespera. Um desespero que nos dá. Porque você não tem paz na sua alma, porque você não encontra significado na vida. Nós somos agora justificados. Eu lembro de uma vez algumas vezes, que na minha vida passada, que eu deitava na cama, longe dos barulhos, longe dos amigos, longe das festas, deitava sozinho na cama e via um senso profundo de desespero, de perdição. Isso não existe mais. Você que é justificado pelas obras de Jesus o Cristo, você encontrou paz com Deus. Não negligencie isso na sua vida também, o que foi conquistado pelo sangue de Jesus o Cristo. E então temos uma nova vida e uma nova perspectiva. Meus irmãos, nós temos muito bom ver o pastor Fábio aqui. É muito bom vê-lo presente aqui. Vocês oraram constantemente pela vida dele, nós oramos constantemente pela recuperação dele. Muitas vezes nós pensamos ou nós achamos que Deus não está atuando na nossa vida, porque eu nunca experimentei algum milagre assim como o do pastor Fábio. Ou às vezes até mesmo o pastor Fábio, ou pessoas que passam por situações assim, vão falar, não sei, na verdade, se foi um milagre ou se não foi, porque, na verdade, demorou 80 dias e eu ainda estou fazendo fisioterapia. E nós esquecemos que Deus atua através das coisas ordinárias.
que Deus está atuando no seu coração. Muitas vezes nós esperamos um Salvador maravilhoso, milagroso, do nosso conceito, da nossa cabeça, e esquecemos qual que é o verdadeiro Salvador. Filipe prega ao eunuco sobre esse Salvador em Atos 9, e a palavra de Deus fala que, começando por esse, em Atos 8, começando por esse texto que nós lemos aqui, Filipe anunciou-lhes Jesus, que é o servo sofredor, que no seu ministério e na sua vida inteira sofreu essas coisas por mim e por você. Que na cruz sofreu sem abrir a sua boca, que era Deus Todo-Poderoso lá na cruz, que teve que ouvir pessoas falando a ele: se você realmente for o Messias, se você realmente for o Salvador, desça aí da cruz. E ele poderia muito bem ter feito isso, e muito mais. E ele se cala. E ele não abre a boca. E ele voluntariamente fica ali quieto por mim e por você. O Senhor salva. Nós conhecemos quem é o servo do Senhor. É Jesus o Cristo, que por meio da vida dele oferece a você e a mim perdão pelos nossos pecados e justificação e paz diante de Deus, o Pai. Se você ainda não experimentou isso na sua vida, você pode experimentar hoje, agora mesmo. Você pode orar a Deus e pedir que Ele mude o seu coração, que Ele lave o seu coração, que Ele regenere você, que Ele tire os seus pecados e que você comece a ter então uma nova vida em Cristo e um novo andar. Se você já fez isso, isso deveria servir de consolo, isso deveria fortalecer a nossa fé. A maior demonstração de amor já nos foi entregue, já nos foi dada. E nós vemos nos últimos versículos, no versículo 12, Deus falando: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Ele já tem sucesso, ele já cumpriu a sua missão. Nós estamos apenas aguardando para estarmos com o nosso Deus e nos relacionarmos mais intimamente com Ele. Nós temos a ceia do Senhor hoje aqui, que representa isso, exatamente o que temos falado, que representa o sacrifício de Cristo, o sangue e o corpo, dado e derramado por mim e por você. Eu vou descer agora do púlpito, eu quero que você tire alguns momentos para pensar sobre a mensagem, para preparar o seu coração, para participar da ceia do Senhor, para entender o significado da ceia do Senhor e o que isso tem a ver com a sua vida e como que isso deveria fortalecer a sua vida. Vamos orar e aí nós vamos ter uns momentinhos para pensarmos e orarmos individualmente sobre isso. Senhor Deus, nos ajude, Pai, mesmo crescidos na Tua igreja, mesmo conhecedores da Tua palavra, mesmo sabendo que esse servo é o Teu Filho, Jesus, o Cristo, nos ajude, Pai, a não desprezarmos e negligenciarmos a salvação que recebemos. Nos ajude a não negligenciarmos, desprezarmos as coisas comuns e ordinárias da vida cristã, o relacionar-se constantemente contigo, o buscar o Senhor em silêncio, o buscar o Senhor na Tua palavra e em oração. Nos ajude, Pai, a termos a perspectiva correta de quem nós somos e de quem o Senhor é. Pai, transforme a nossa vida, transforme a nossa mente e nos use para a Tua glória. E, Pai, que esse momento de ceia, de participarmos da ceia, fortaleça o nosso espírito, que ao longo da semana, que ao longo dos nossos dias, que ao longo da nossa vida, podemos lembrar constantemente do sangue que foi derramado na cruz, do que o Teu servo sofreu na sua vida, no seu ministério inteiro, para que pudéssemos ter paz com Deus. Oramos isso em nome de Jesus. Amém.